da hereditariedade, né, da genética, a história da hereditariedade, sim, né, desde lá da Grécia Antiga, do pensamento dos filósofos, até uma série de teorias, até a gente chegar na descoberta do DNA, do material genético, né, e depois regredir, né, para Mendel, né, que já tinha descoberto os mecanismos hereditários bem antes. Né. Então a gente estudou quem foi Mendel, né, a gente estudou o experimento de Mendel, as conclusões que Mendel tirou dos seus experimentos, e aí a gente estudou a primeira lei de Mendel, né? Por enquanto é isso, né? Mais para frente a gente vai estudar, provavelmente, agora só depois das férias, né? A segunda lei de Mendel. Então a gente estudou a primeira lei de Mendel, né? Que é a lei da segregação dos fatores, e aí a gente estudou alguns conceitos também, os conceitos que ele não tinha na época, né? Tirando o de dominância e recessividade, a gente viu um pouco sobre genótipo, fenótipo, e aí o que a gente estudou até agora é o que a gente chama da herança genética, do tipo, então a gente vai estudar vários tipos de herança genética, né? E o que a gente estudou até agora, todos os exemplos que a gente foi vendo, são exemplos de herança que a gente chama de heranças de dominância completa, né? Ou seja, que é uma herança de dominância completa, né? É aquela que você vai ter aquelas expressões, ou dos alelos dominantes ou dos alelos recessivos, né? Então, o indivíduo homozigoto com um alelo dominante vai expressar o fenótipo dominante, o indivíduo heterozigoto, por ter um alelo dominante e um recessivo, ou seja, por ter esse alelo dominante, ele também vai expressar o fenótipo dominante, e o recessivo, ou seja, o homozigoto recessivo, que tem os dois alelos recessivos, vai expressar fenotipicamente a característica dada para a recessividade, ou seja, para o recessivo. Então, isso é um caso de dominância completa, ou seja, só tem a expressão desses dois fatores. Né? Então, na aula de hoje, a gente vai ver mais alguns tipos de herança. Né? A gente vai ver a herança que a gente chama da dominância incompleta, e a gente vai estudar o caso também da herança da codominância, certo? Acho que só isso por hoje, a gente não vê tanta coisa. A gente vai ver dominância incompleta, codominância, pronto. Aí, sexta-feira, a gente faz esses exercícios, e próxima semana a gente vê mais alguns casinhos de outros tipos de herança, certo? Antes da gente começar a falar sobre os tipos de herança genética, vamos falar de uma coisinha que a gente chama de cruzamento teste por retrocruzamento, né? O que é isso? A gente utiliza essa técnicazinha aí. Às vezes a gente faz até intuitivamente, intuitivamente a gente já fez, né, na realidade, para descobrir algumas coisas, mas aí é só para mostrar para vocês que existe essa técnicazinha, sim. Então, às vezes, a gente faz isso, geralmente a gente utiliza o cruzamento teste para tentar identificar ou determinar algum genótipo de algum indivíduo, ou alguns dos indivíduos que estão presentes em algum cruzamento, e a gente não tem certeza do genótipo daquele indivíduo, né? Bom, então é basicamente isso, né? Então, geralmente assim, a gente pensa que quando a gente fala do genótipo, né, de uma pessoa, de um indivíduo, de qualquer ser vivo, né, geralmente a gente consegue inferir, não sei se é a palavra inferir, né, mas a gente consegue às vezes uma palavra que eu posso dar. Inferir, não gosto dessa palavra. A gente pode, por exemplo, suspeitar, vamos dizer assim, do fenótipo de uma pessoa, ou de um genótipo de uma pessoa, de acordo com o fenótipo dela, ou seja, a partir do que a gente observa das características que são expressas, ou seja, as características fenotípicas. Então, se a gente, por exemplo, conhece qual é, por exemplo, albinismo. Albinismo a gente sabe que é uma condição recessiva, né? Determinada por alelos recessivos. O que é o albinismo? É quando a pessoa não tem ausência de pigmentação na pele, né? Então ela não tem os melanócitos dela, que são células que ficam na pele que produzem melanina.
que é esse pigmento escuro, né, que dá tonalidade à pele, né? Então, quanto mais melanócito, quanto mais melanina, a pele da pessoa vai ter uma tonalidade mais escura, né? Quanto menos produção de melanina, a tonalidade da pessoa vai sendo mais clara. E o albinismo é a ausência de pigmentação, ou seja, a pessoa nem produz essa melanina, né? Então, como a gente já conhece a característica dessa herança, né? O albinismo é uma condição determinada por alelos recessivos. Quando você encontra uma pessoa albina, você já sabe que provavelmente os alelos dela para a pigmentação da pele são azinho, né? Ou seja, você já sabe disso automaticamente, ou você já suspeita, né? Ou levanta essa hipótese que você já conhece. Então, a partir da só que você não observou o genótipo daquela pessoa para dizer isso, né? Você olhou a expressão desse genótipo, ou seja, você olhou o fenótipo dela e inferiu, né, sobre o genótipo daquele indivíduo. Né? Certo? E aí você já suspeita qual é o genótipo daquela pessoa, né? Já tem quase praticamente certeza. Então, geralmente, quando você observa as características fenotípicas expressas em uma pessoa, ou ainda compara ainda para seus dados, vamos dizer, para sua suspeita ser mais robusta, você ainda compara com os pais daquela pessoa, né, para ter uma ideia mais ou menos, a partir das características fenotípicas, conseguir inferir, inferir sobre o genótipo dela a partir da expressão fenotípica, né? Então, como nesse caso do albinismo, né? Então, quando uma pessoa, né, um indivíduo, seja uma pessoa, um animal, qualquer coisa, ele apresenta um fenótipo que é condicionado por um alelo, ou seja, que é determinado por um alelo recessivo, você já conclui logo que aquele indivíduo é homozigoto, né? Ou seja, quando você tem uma condição recessiva, se o indivíduo ele apresenta o fenótipo recessivo, você já sabe que ele é homozigoto recessivo, né? Porque da mesma forma que ele está fazendo lá nos exercícios de eletrograma, né? Na questão já dizia, quem é afetado é recessivo. Então você já automaticamente olhava todo mundo que era afetado no eletrograma e já ia marcando lá, azinho, né? Porque você já sabe automaticamente disso. Então você sabe lá, semente da cor verde, né? Então se a gente viu lá pelo experimento de Mendel, você já sabe que ela é recessiva, homozigoto. Então ela vai ter os dois alelos recessivos, né? Aí qual a letra que você quiser, azinho, ou Vzinho, depende, né? Agora, quando o indivíduo ele tem um fenótipo que é condicionado por um alelo dominante, ou seja, quando o indivíduo ele tem um alelo, um fenótipo, ou seja, ele expressa uma característica que é determinada por alelos dominantes, a gente não consegue ter, só pelo fenótipo, olhando só o fenótipo, a gente não consegue, viu, beleza, gente, tá certo. A gente não consegue ter certeza que a pessoa, qual é o genótipo da pessoa, porque condições dominantes, né, o indivíduo ele pode expressar suas características em dose única, né, em dose simples ou em dose dupla. Ou seja, o indivíduo, quando ele tem uma característica dominante, ele pode ser ou dominante homozigoto, né, os dois alelos dominantes, ou ele pode ser heterozigoto, né, também que chama do híbrido. Ou seja, ele tem um alelo dominante e tem um alelo recessivo, né? Então, quando a gente pega lá uma pessoa que não tem albinismo, né? Por exemplo, todos vocês, nenhum de vocês tem albinismo. Nenhum de vocês são albinos, né? Então, a gente sabe com certeza que vocês têm um alelo dominante, né? Mas a gente não tem certeza de todos nós quem é heterozigoto e quem é homozigoto, ou seja, quem tem os dois alelos dominantes ou quem tem um alelo dominante e um alelo para recessivo, ou seja, para albinismo. Né? Então a gente não tem a gente não tem certeza absoluta disso. Né? Então nesse caso aí a gente precisa, a gente pode tentar determinar esse genótipo, né? Analisando os genitores, ou seja, nossos pais ou nossos filhos, para tentar nenhum de vocês tem filho, né? Só no meu caso o meu filho, para a gente tentar suspeitar disso, né? Ou seja, para ver qual é a chance disso, né? Então, ver se eu descobrir lá numa genealogia, no heredograma da família, se existe algum albino, e aí ver se existe a possibilidade de você
portar esse alelo, né? Por exemplo, então, se o indivíduo ele tem lá o fenótipo, ele é normal, né? Para uma determinada condição, para o albinismo, por exemplo. Então, se ele é normal, ele tem um fenótipo, né, para dominante, ou seja, ele apresenta a melanina na pele, né? Então, se um dos pais deles for albino, por exemplo, aí a gente consegue inferir com certeza que esse indivíduo é heterozigoto, né? Já que ele tem um fenótipo normal e, por exemplo, a mãe ou o pai é albino, então com certeza ele recebeu um azinho desse pai ou dessa mãe albina, né? Então, nesse caso, quando você tem um indivíduo que tem um fenótipo dominante e ele e aí você não sabe se ele é homozigoto ou heterozigoto para essa condição, para esse alelo dominante. Mas se ele tem um dos pais deles, ou seja, um dos genitores deles, é portador, apresenta o fenótipo recessivo, ou seja, ele tem um genótipo azinho, então com certeza você já sabe, a gente consegue concluir que o genótipo desse indivíduo que expressa esse fenótipo dominante, no caso a pigmentação na pele, você sabe que ele é heterozigoto, né? Ou seja, se você sabe com certeza que um dos pais dele é recessivo, ou seja, apresenta o fenótipo, expressa o fenótipo recessivo, então você sabe com certeza que ele vai ser heterozigoto, que ele vai, como ele é normal, provavelmente ele recebeu normal para essa condição, né? Ele recebeu um alelo dominante do pai que não apresenta a condição recessiva, e com certeza absoluta ele vai receber um alelo recessivo do genitor, né, que tem a condição expressa na condição da recessividade, né? Então, nesse caso, quando a gente tem um dos pais que tem o fenótipo recessivo e um dos pais que tem o fenótipo dominante, então a gente consegue saber com certeza qual é o genótipo desse indivíduo, desse filho, né? Sem observar os pais deles, a gente não sabe. Observando os pais deles, um sendo dominante, fenótipo dominante, e outro fenótipo recessivo, você sabe com certeza que esse indivíduo é heterozigoto, né? Ele obrigatoriamente tem indivíduos homozigotos sejam recessivos, sejam dominantes, sempre conformar o mesmo tipo de gameta, né? A gente viu lá no experimento de Mendel. Então, se um dos pais deles tem o fenótipo recessivo, ele vai passar sempre o mesmo tipo de gameta com o mesmo tipo de alelo, o alelo recessivo. Então, ele vai ser heterozigoto. Agora, se ambos os pais dessa pessoa, né? Se ambos os genitores dessa pessoa tiverem, assim como ele, o fenótipo dominante, a gente não consegue concluir nada do genótipo dele. Se o pai e a mãe não forem albinos, ou seja, expressam um fenótipo dominante, nesse caso o fenótipo dominante é de ter a pigmentação na pele, e o filho deles também tem a pigmentação na pele, então você não consegue ter nenhuma ideia. A única certeza que você tem é que todos eles têm pelo menos um alelo dominante. Agora, se o pai é homozigoto ou heterozigoto, se a mãe é homozigoto ou heterozigoto, se o filho é homozigoto ou heterozigoto, você não tem como saber. Né? É a mesma coisa que a gente já tinha visto lá exercitando os eredrogramas. Né? Tem aqueles indivíduos lá que a gente não tinha como saber o genótipo deles. Né? Às vezes a gente conseguia saber um dos alelos, mas o outro não tinha, porque a gente não tinha os pais deles, ou os pais deles não traziam nenhuma informação sobre isso. Né? Então, nesse caso que os pais, por exemplo, também têm o mesmo fenótipo deles, né, o fenótipo dominante, que a gente não tem como saber, a gente pode tentar determinar o genótipo pela descendência desse indivíduo, ou seja, pelos filhos que esse indivíduo vai ter. Como é que vão ser os filhos desse indivíduo? Né? Se esse indivíduo ele tiver lá sua prole, seus filhos, né? Chamando de indivíduo aqui, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa, um animal, uma planta. Se esse indivíduo ele tiver filhos e nenhum esse fosse esse indivíduo que apresenta o fenótipo dominante, que a gente não sabe o genótipo dele, mas se ele tiver filhos e aparecer algum filho que apresenta o caráter recessivo, então a gente consegue saber que esse sujeito provavelmente esse sujeito ele é com certeza heterozigoto, né? Então, às vezes, só observando o indivíduo a gente não consegue determinar, só observando o fenótipo, né, a expressão
das características do indivíduo, a gente não consegue, às vezes, descobrir qual é o genótipo dele. Né? Então, às vezes, a gente precisa observar como são os pais, né, os genitores, e, às vezes, mesmo sem essa informação, que essa informação não nos ajude, né, a gente também pode observar os descendentes desse indivíduo para tentar supor qual é o genótipo desse indivíduo a partir só do fenótipo, né? Que foi o que a gente foi fazendo lá sexta-feira, naquelas questões, naqueles exercícios de heredogramas, né? Uma forma uma maneira que é muito utilizada, que é isso aí que eu estou mostrando aí na apresentação, que é muito utilizada para tentar determinar o genótipo de indivíduos, de qualquer indivíduo que tem um fenótipo dominante, né? Ou seja, eu quero descobrir qual é o genótipo daquele sujeito que tem aquele fenótipo dominante, mas eu não sei se ele é dominante homozigoto ou se ele é dominante, se ele apresenta homozigose nos dois alelos dominantes ou se ele é heterozigoto, né? Tem um dominante e um recessivo. Então, uma forma de tentar descobrir quando a gente tem um indivíduo de fenótipo dominante, que a gente não tem certeza do genótipo dele, a gente pode usar essa técnica aí, que é o que a gente chama do cruzamento teste. Né? Ou seja, o que é esse cruzamento teste? Você pega esse indivíduo de fenótipo dominante, que você não conhece o genótipo dele, né? E você cruza esse indivíduo do fenótipo desconhecido, ou desculpa, do genótipo desconhecido, o fenótipo que você conhece. Então, você pega esse indivíduo aí que você quer descobrir o genótipo dele, você sabe que ele apresenta a característica dominante, mas você não tem certeza se ele é homozigoto ou heterozigoto. O que é que você faz? Você cruza ele com o indivíduo que tem um fenótipo recessivo. Se o indivíduo com fenótipo recessivo, você sabe com certeza que o genótipo dele é homozigoto, ou seja, azinho, azinho. Então, o cruzamento teste consiste nisso. Então, você vai cruzar um indivíduo que tem um fenótipo dominante, mas que você não tem certeza qual é o genótipo dele, se ele é homozigoto ou heterozigoto. Então, você cruza ele com um indivíduo que tem um fenótipo recessivo. E todo indivíduo que tem um fenótipo recessivo, a gente já viu que, obrigatoriamente, ele é homozigoto. Ou seja, ele tem os dois alelos para recessivo. Então, você faz esse cruzamento aí para tentar descobrir a partir dos descendentes. Né? Então, se entre os descendentes de um cruzamento teste, né, que é o que a gente fez aí, um indivíduo que a gente não tem um fenótipo dominante, mas a gente não conhece o genótipo dele, e a gente cruza com um indivíduo que tem um fenótipo recessivo, que a gente sabe que todo indivíduo com fenótipo recessivo ele é homozigoto, tem os dois alelos recessivos. Então, se entre os descendentes do cruzamento teste, que é isso aí que vocês estão vendo na apresentação, ou seja, existem indivíduos com fenótipo dominante e indivíduos aparecerem, indivíduos com fenótipo dominante, com a característica dominante, e indivíduos com fenótipo recessivo, então a gente sabe com certeza que o indivíduo que foi testado ele é heterozigoto. Ou seja, cruzei um indivíduo fenótipo dominante fenótipo dominante, e o genótipo é desconhecido, com um indivíduo com fenótipo recessivo. Eu sei obrigatoriamente que ele é homozigoto. Cruzei ele, apareceram descendentes com características dominantes e descendentes com características recessivas, eu sei com certeza que esse indivíduo que eu não sabia qual era o genótipo dele, agora eu já sei obrigatoriamente ele tem ele porta um alelo recessivo. Então esse indivíduo desse cruzamento teste, ele é com certeza heterozigoto. Agora, se por um outro lado, né, os descendentes, ou seja, as descendentes, os filhos dos indivíduos desse cruzamento teste, se forem muitos descendentes, né? Se forem poucos, a gente não consegue ter certeza. Mas se eles tiverem muitos descendentes, se for uma planta que produz, sei lá, 1000 sementes, vamos dizer assim, e todos os descendentes apresentarem o fenótipo dominante, esse é um bom indicativo, né, de que o indivíduo que foi testado é homozigoto, ou seja, tem os dois alelos dominantes. Agora, para você ter esse bom indicativo, esse indivíduo tem que ter muitos descendentes. Né? Ou seja, não dá para ele ter, ele teve dois descendentes e os dois nasceram com o alelo dominante, saíram com os fenótipos dominantes. Aí você não tem como ter certeza, né? Porque a probabilidade, se for seguindo aquela regrinha de Mendel, né, é 3 para 1. Né? Então, se a pessoa dividir em dois filhos, os dois filhos nascem com fenótipo dominante,
Aí você não tem certeza nesse cruzamento teste. Agora, se tem dois filhos, nasce um dominante, um com fenótipo dominante e outro com fenótipo recessivo, se aparecer um recessivo, você já sabe que aquele indivíduo é heterozigoto. Agora, se o indivíduo tiver muitos descendentes, né, for uma planta lá, 1000 sementes, e dessas 1000 sementes todas saírem por fenótipo dominante, é um bom indicativo de que esse sujeito, esse indivíduo que foi testado, que a gente não sabia o genótipo dele, só conhecia o fenótipo, é muito provavelmente que ele é um homozigoto dominante. E se ele teve vários descendentes, e todos eles nasceram com características dominantes, então muito provavelmente ele é azão-azão, né, dominante, então azão-azão cruzando com um azinho-azinho, com um homozigoto recessivo, vão nascer todos os indivíduos heterozigotos. Né? Então, nesse caso aí, muito provavelmente ele é homozigoto para o seu genótipo, ou seja, ele tem os dois alelos dominantes. Então, isso é o cruzamento teste, certo? Então, você não sabe, você tem um indivíduo que tem um fenótipo dominante, você não sabe qual é o genótipo dele com certeza, você cruza ele com um indivíduo que tem um fenótipo recessivo, porque esse indivíduo vai ser com certeza homozigoto, tem os dois alelos recessivos. Se nesse cruzamento aparecerem indivíduos dominantes, de fenótipo dominante, os filhos, e de fenótipo recessivo, então você sabe que esse indivíduo testado que você estava em dúvida é com certeza heterozigoto. Se você fizer esse cruzamento gerar muitos descendentes, muitos filhotes, e todos eles nascerem com um fenótipo dominante, se tiver uma grande ninhada, né? Então muito provavelmente esse indivíduo ele é homozigoto dominante, certo? Então é como está mostrando aqui. Todos os expressos fenotipicamente o alelo dominante, logo o progenitor desconhecido será muito provavelmente homozigoto. Tem dois alelos dominantes. 50% expresso alelo dominante, 50% expresso alelo recessivo, o progenitor desconhecido será heterozigoto, certo? Então, se você faz, por exemplo, o cruzamento teste de plantas de ervilha, né? Da semente amarela, semente verde, né? Então, se você não sabe, né? O genótipo, né? Então, todos os descendentes do cruzamento do teste nasceram de semente amarela. Então, muito provavelmente, esse indivíduo da semente amarela que você tinha dúvida, ele vai ser homozigoto. Você pegou lá uma planta de semente amarela que você não sabe o genótipo dela. Você cruza ela com uma planta de semente verde. Você já sabe que ela é recessiva. Cruzou, apareceu semente amarela, apareceu semente verde, a gente a gente vai saber que essa planta aí é heterozigoto, né? Então, o cruzamento teste a gente faz quando a gente só sabe o fenótipo, né? A gente não sabe o genótipo, a gente não conhece os alélos daquele indivíduo, né? Ele só fala do fenótipo, né? Então, ele fala lá, o cruzamento de uma planta de semente amarela, como é que eu faço para descobrir o genótipo dela? Você cruza ela com a planta de semente verde, você já sabe que a semente verde é recessiva, o verde é uma condição recessiva, você sabe que recessivo é homozigoto, e aí você cruza com essa planta as duas plantinhas e vai observar o que vai encontrar. Só saíram muitos descendentes com fenótipo dominante, amarelo, provavelmente esse indivíduo que você não sabia vai ser homozigoto. Saíram descendentes com os dois tipos, fenótipo dominante e fenótipo recessivo, então muito provavelmente essa plantinha aí da semente amarela é heterozigota. Isso é o que a gente chama de cruzamento teste. O cruzamento teste a gente utiliza para tentar identificar o genótipo de indivíduos que a gente só conhece o fenótipo e quando esses indivíduos têm um fenótipo dominante. Né? Se o indivíduo tem um fenótipo recessivo, a gente já sabe obrigatoriamente, todo indivíduo que tem um fenótipo recessivo, que expressa característica recessiva, ele é obrigatoriamente um indivíduo que tem um genótipo recessivo, ou seja, tem os dois alelos recessivos. Né? Certo? Isso é o que a gente chama de cruzamento teste. Às vezes, o cruzamento teste é também chamado de retrocruzamento. Então, se vocês encontrarem como cruzamento teste e como retrocruzamento, eles são sinônimos. Né? Sinônimos não, eles estão representando a mesma coisa. Né? Certo? Então, no módulo de vocês, se não me falha a memória, tá os dois nomes, tá?
cruzamento teste e retrocruzamento. Né? Eles são praticamente as mesmas coisas. Aí você às vezes pode tentar usar o retrocruzamento ou o cruzamento teste para descobrir a gente fez para descobrir os pais, né? Os avós podem ir voltando. Aí vai de acordo com de acordo com o indivíduo que você quer tentar descobrir, né? A gente já foi fazendo isso sexta-feira, né? Intuitivamente, mesmo sem saber o que era o cruzamento teste, a gente já foi fazendo isso naquelas questões de aerodiagrama, né? A gente ia voltando para descobrir, assim, olhava os descendentes para descobrir qual era o genótipo dos pais da geração anterior, né? Então, isso que a gente faz intuitivamente, ou por lógica, né? Por assim dizer também, né? Era o cruzamento de teste que a gente estava fazendo mesmo sem definir isso, o conceito disso. Beleza? Tranquilo, pessoas. Deu para entender isso aí de cruzamento de teste? Sim ou não? Sim. Valeu, Rayane, ganhou um ponto. Fácil, né? Beleza de creusa. Vamos lá, então. Peraí. Tava no 3 aqui. Aí, botei. Eita, eu salvei o cosplay como doido, né? Vamos começar agora pelo começo. Vamos ver. Então, até agora a gente está vendo todas as condições que a gente chama de herança dominante, né? Existem outros casos de herança genética, né, que a gente chama da dominância completa, né? Ou seja, o indivíduo ele vai apresentar o caráter dominante e recessivo. Se ele for homozigoto, os dois alelos dominantes ou heterozigoto, ele vai expressar o caráter dominante. Se ele tiver os dois alelos recessivos, ele vai expressar a característica recessiva. Né? Esse é o caso de dominância completa, que foi o que a gente viu o caso de albinismo, ali dos cruzamentos da planta de ervilha, né? Cor de semente, tamanho da planta. Então, até agora, todas as condições que a gente estava estudando e que a gente fez o exercício eram todos casos de dominância completa. Né? Os indivíduos, né, heterozigotos, quando é que você sabe que é um caso de dominância completa, os indivíduos heterozigotos eles vão apresentar o mesmo genótipo que o mesmo fenótipo que os indivíduos dos indivíduos homozigotos dominantes. Né? Esse casozinho aí que a gente está vendo aqui da plantinha, né? É um casozinho, esse aqui que chama da flor maravilha, que também se chama de rosa graxa. O caso aqui da rosa graxa é um caso que também se chama de boca de leão, né? Não essa não é boca de leão, mas boca de leão, que é outra planta que vai se expressar desse mesmo jeito aí, da rosa graxa, né? Dessa plantinha aí, que é a flor maravilha. É um caso que a gente chama de dominância incompleta, certo? O que é um caso de dominância incompleta? Esse termo, dominância incompleta, ele é usado pelos geneticistas, né, pelos cientistas que estudam genética, para descrever, né, ou seja, para explicar as situações em que o fenótipo do indivíduo heterozigoto é intermediário, ou seja, em termos quantitativos, né, entre os dois homozigotos. Ou seja, então, nesse caso aí, o homozigoto dominante expressa uma característica. O dominante, o homozigoto recessivo expressa outra característica. Em um caso de dominância completa, o heterozigoto ele teria o mesmo fenótipo do dominante completo. No caso de dominância completa, o heterozigoto ele apresenta um caráter intermediário, ou seja, em termos quantitativos. Né? Assim, então, no caso aí, o que seria o quantitativo nesse caso aí? A tonalidade. Né? Ou seja, ele não apresenta nenhum vermelho e nem apresenta o branco. Ele fica em um padrão de pigmentação, nesse caso aí, a quantidade de pigmento intermediário, e vai dar ele essa tonalidade rosa. Ou seja, ele não tem pigmento suficiente para ficar mais escuro e chegar ao vermelho, e ele não falta nele pigmento para ele se tornar branco. Então, no caso de dominância incompleta, o indivíduo ele fica no caráter intermediário, ou seja, ele não vai nem expressar a característica do dominante, nem a característica do recessivo. E nesse caso aí, ele apresenta
ele apresenta um... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Ele apresenta um caráter intermediário, assim, na quantidade, no caso aí, na quantidade no pigmento, certo? Então, ele não tem a pigmentação suficiente, certo? Então, nesse caso aí, os indivíduos que têm o gene, que são homozigotos dominantes, eles vão ter a flor vermelha, né? E os indivíduos que forem recessivos vão ter a flor branca. Os indivíduos que têm a flor, os indivíduos heterozigotos, eles vão apresentar a flor rosa, que vai ser aqui, no caso, um padrão intermediário. Não é nem branco, não é nem vermelho. Ou seja, ele não tem nem pigmentação suficiente para ser vermelho, nem tem ausência de pigmentação para ser branco, né? Então, se vocês observarem aqui nesse caso, desse caso aqui no cruzamento, então o indivíduo... Aqui ele está usando as letrinhas diferentes, né? Veja que ele está usando aqui V e B, mas é vermelho e branco, né? Mas é comum também você utilizar uma letra, né? Sei lá, A, e colocar o Vzinho em minúsculo em cima, né? Ou você pode usar azão, azinho, azinho, e saber que azão, azinho vai ser intermediário, certo? Aqui só está com as letras diferentes, para a gente poder só identificar essa diferença aí, certo? Então, nesse caso aqui, quando você faz o cruzamento entre indivíduos puros, ou seja, homozigotos, vermelho, né, e branco, né, recessivo, no caso aí não teria necessariamente um domínio. Nesse caso aqui a gente chama de dominância completa, porque não tem necessariamente. Eu falo recessivo como termo para ficar mais fácil, mas nesse caso aqui não tem, né? Não tem. Não é um caso de dominância completa, ou seja, ninguém domina ninguém, né? Então, ou seja, nesse caso aí não tem dominante, nem recessivo, né? Tem alelos que vão apresentar fenótipos diferentes. Por que não tem dominante? Porque na presença dos dois ao mesmo tempo, ou seja, no caso de dominância completa, a geração F1 seria vermelho, por isso que era o caso de dominância, porque o alelo para a cor vermelha ia se sobrepor ao branco. Só que nesse caso não tem uma dominância, né? Eles apresentam outro padrão de fenótipo, né? Então, nesse caso, ninguém domina ninguém. Por isso que a gente chama de dominância completa, ou seja, não tem uma dominância completa, né? Então, nesse caso aqui, os indivíduos híbridos, né, que serão os heterozigotos aqui, eles vão ser rosas, né? Ou seja, eles não vão expressar nenhum nem outro, eles vão ficar no meio do caminho. E quando a gente faz o processo de autofecundação nessa florzinha aqui, a gente vai encontrar o seguinte padrão, né? Então, a gente vai encontrar o padrão de 1 para 2 para 1, ou seja, uma planta vermelha, homozigota para vermelho, duas plantas rosas, homozigotas heterozigotas, né? E uma planta branca homozigota, com outro alelo aqui. Então, a gente vai encontrar o padrão 1 para 2 para 1. Então, veja que esse padrão aqui já é um padrão diferente da dominância completa. Qual é o padrão da dominância completa? 3 para 1, né? Do fenótipo. Esse, no caso de dominância completa, o padrão do fenótipo vai ser o mesmo do genótipo, né? Uma vermelha para duas rosas para uma branca. Né? Então, 1 para 2 para 1. Então, geralmente, quando você pegar uma questão que fala que existe uma proporção de 1 para 2 para 1 do fenótipo, aí você já suspeita que é um caso de dominância incompleta. Então, quando ele fala da proporção dos fenótipos, né, a proporção fenotípica 3 para 1, aí você já suspeita que é um caso de dominância completa. Quando ele vem com o padrão fenotípico 1 para 2 para 1, aí você já suspeita que é um caso de dominância incompleta. Certo? Então, isso aqui é um caso de dominância completa, né? Então, você já suspeita no caso de dominância completa quando aparece isso aqui. Outro caso que a gente tem de dominância incompleta é o da plumagem, né? Das galinhas, né? Principalmente da galinha que a gente chama da galinha da raça Andaluzia, né? Andaluzia não é isso aqui. Andaluza, que são essas bichinhas aqui, né? Elas vão ter o mesmo esquema. Olha aqui, eu trouxe até esses dias aqui para vocês verem. Veja que nesse primeiro caso aqui, ele representou por letras maiúsculas, todas maiúsculas, certo? Vezão, vezão e bezão, bezão, para vezão, vezão.
flores vermelhas, né? Bzão, bzão, flores brancas. Então, dizem que nasce com o fenótipo bzão, bzão. Veja que não tem nenhuma maiúscula nem minúscula aqui, tá vendo? Porque é um caso de dominância completa. Não tem ninguém sobrepondo ninguém. Mas outra forma de representar é dessa forminha que está aqui, tá vendo, gente? Nesse caso, você pode usar, você usa PP, né? O Pzão, né? Grandão aqui, que é o P de plumagem. E aí você pode colocar assim em cima, como se fosse. Como é que chama isso? Isso mesmo na cabeça da matemática. Ao cubo, ao quadrado. Como é que chama? Esqueci o nome do termo. Você pode botar aqui, então, o B, né? Aqui B de branco, aí. Então, Pzão aqui da plumagem, Bzão, Bzão, né? Botar aqui, é plumagem branca. O Pzão com esse pezinho aqui em cima, plumagem preta, tá vendo? Você pode representar dessa forma. Então, você pode colocar a mesma letra, mas diferenciando qual é o alelo para branco, qual é o alelo para preto, ou vocês podem usar esse esqueminha aqui e usar as letras diferentes. É só lembrar que aqui nesse caso, você usa todo maiúsculo porque é um caso de dominância completa, ou seja, você não tem nenhum alelo sendo dominante, nenhum alelo sendo recessivo. Então, quando você pega essa galinha branca aqui, com essa preta, quando você cruzar ela, vai nascer os filhotes, eles vão nascer, esses filhotes heterozigotos, que tem um alelo para cada condição, ele nasce com a plumagem cinzento azulado, né? Nasce meio azulzinho, meio cinza para azul, né? Ou seja, ele não é nem falta pigmento para a plumagem dele ser branca, nem tem pigmento suficiente para a plumagem dele ser preta. Igualzinho lá o caso da flor. Então, nesse caso aqui, quando você faz a autofecundação, ou faz o cruzamento entre dois indivíduos de plumagem cinzenta azulada, esses dois indivíduos heterozigotos, vai ser a mesma proporção do. Aqui está os gametas, olha, o quadro de planetas, né? Só está inclinado. Você vai ter a mesma proporção lá da flor maravilha, né? Você vai nascer um indivíduo homozigoto que vai nascer preto, dois indivíduos heterozigotos que vão nascer com a plumagem cinzenta azulada, e um indivíduo homozigoto que vai nascer branco. Então a proporção é de um preto para 2 cinzento azulados para um branco, a proporção de 1 para 2 para 1. Então toda vez que vocês se encontrarem uma proporção do fenótipo, não é do genótipo não, porque a proporção genotípica da dominância completa e da dominância completa é a mesma. É um dominante homozigoto, dois heterozigotos e um homozigoto recessivo, do genótipo. Mas do fenótipo, que é a expressão da característica, é diferente. Na dominância completa, você vai ter a proporção da fenotípica, do indivíduo com as características, na expressão das características. Na dominância completa, você sempre tem a proporção fenotípica de quê? De 3 para 1. 3 indivíduos vão apresentar a característica dominante e um recessivo. No caso da dominância completa, não. A proporção tanto genotípica quanto fenotípica é de 1 para 2 para 1. Então, você vai apresentar, aí, no caso, um indivíduo com o fenótipo, um fenótipo, né? No caso ali o preto, dois indivíduos com o fenótipo intermediário e um indivíduo com outro fenótipo, outro homozigoto. Né? Então, vai ser um indivíduo homozigoto para uma característica, no caso aí preto, dois indivíduos heterozigotos que vão apresentar característica intermediária, em termo quantitativo, né? E um indivíduo que vai apresentar o homozigoto da outra característica, no caso aí a plumagem branca. Né? Então, nesses casos em que não existe, esse caso de dominância completa, né, que é um caso que não existe dominância, né, de um alelo sobre o outro, ou seja, não tem um alelo que domina a sua expressão sobre o outro, a gente costuma, né, representar sempre, aí nesse caso, como vocês estão vendo, ou tudo com letra maiúscula, né, o índice, né, o índice da equação. Com o índice que diferencia os alelos, né, que é o caso desse caso aqui, né? Então você usa sempre a mesma letra maiúscula e o índicezinho aqui em cima para diferenciar os alelos, né? Então, Pzão B é o alelo que determina a plumagem branca, Pzão P é a plumagem que determina o alelo preto. Então é dessa forma que a gente vai representar. Nesse caso a gente não vai usar azão nem azinho, ou Bzão, Bzinho, ou Czão, Czinho, porque nesse caso é um caso que não tem não existe a dominância de um alelo sobre o outro. Então, você só precisa diferenciar esses alelos. Né? Então, nesse caso aí, ou você pode fazer como no seu caso aqui, você usar sempre letras maiúsculas
representando a condição. Então, geralmente, você pode usar a letra que representa o caráter. Nesse caso aqui, vermelho. O Vzão, você vai representar o vermelho, os alelos que vão dar a condição vermelha, e Bzão, o branco. Vocês podem fazer assim, ou vocês podem fazer assim. Se fosse no caso aqui da galinha, a gente usasse o exemplo anterior. Então, a gente usa aqui Bzão, Bzão, para a plumagem branca, e aqui na preta, Pzão, Pzão. E o indivíduo heterozigoto seria Bzão, Pzão, ou Pzão, Bzão. Tanto faz, certo? Então, esse aqui é um casozinho. Como é que a gente explica essa ação desses genes no caso de dominância incompleta? Nesse caso aí, né, os estudos, os geneticistas, eles vêm apontando em muitos seus estudos, né, cientistas, que nesse tipo de herança, né, o fenótipo final do indivíduo, ele vai depender da quantidade de determinado produto gênico, ou seja, o que é esse produto gênico? Ele vai depender da quantidade de substância que está sendo sintetizada a partir da determinação do gene na célula dos indivíduos, né? Então, por exemplo, um indivíduo homozigoto porta um dos dois alelos, né? Então, seja da galinha branca aí, que tem os dois alelos para branco, seja da galinha preta, que tem os dois alelos para preto, ou seja, um indivíduo que tem em suas células o dobro, né? De alelos do indivíduo heterozigoto, que tem apenas, vamos dizer assim, um alelo funcional, né? Então, no caso aí, por exemplo, o que, que seria esse alelo funcional? O alelo que daria a cor nesse caso. Então, por exemplo, no caso da flor. Então, o alelo funcional seria o V, né? Ou seja, seria o alelo, a presença do alelo V, que determinaria esses alelos, né, esse gene, ele determinaria a quantidade, a concentração de pigmento nas células das pétalas, certo? Então, o indivíduo que tem os dois alelos, ele vai produzir mais pigmento na pétala, e a pétala vai ser vermelha, né? No caso do indivíduo heterozigoto, ele não tem alelo suficiente para produzir a quantidade de pigmento para ficar com a flor vermelha, né? Então, como ele só tem um alelo para vermelho, né, e outro alelo, que seria o alelo para branco, né, que no caso seria da ausência de produção de pigmento. Então, como ele só tem um alelo para vermelho, ele só produz parte desse pigmento, ou seja, ele não consegue produzir pigmento suficiente para que a pétala fique vermelha, por isso que a pétala fica rosa, né? Porque ele tem um alelo que não determina a produção de pigmento e só um alelo que determina a produção. Então, ele não consegue produzir quantidade suficiente, por isso que ele não fica vermelho. E quando os indivíduos que têm os dois alelos B seriam da ausência de produção da pigmentação. Então, por isso que eu disse que era uma condição que é uma característica quantitativa, né? Ou seja, a quantidade de pigmento. Né? E o indivíduo que tem, no caso aí da branca, né? Ele não produz pigmento, né? Ou seja, ele não tem esse alelo B aqui, ele não determina a produção de pigmentos. Então, a flor fica branca porque suas células não produzem pigmento, certo? Então, é isso, né? Então, a mesma coisa aqui da galinha, né? Então, o alelo P, ele não determina a produção de pigmentos nas penas delas, né? Então, ela fica branquinha e o P determina. Então, quando ele tem os dois alelos, o P da plumagem preta, ele vai produzir a pigmentação e as peninhas dela vão ser pretas, dessa galinha. Agora, o indivíduo heterozigoto, ele tem um alelo para não produzir e um alelo para produzir. Então, ele não consegue produzir pigmento suficiente. Então, ele fica nessa tonalidade mais azulada, certo? Deu para entender, gente? Sim ou não, talvez? Deu, né? Valeu, Victor. Tranquilo. Então, esse caso aí de dominância completa, ou a gente pode chamar, às vezes pode chamar de ausência de dominância. Eu falei esse caso aí da pigmentação, mas aí vocês podem perguntar ou se pensar assim, é o mesmo caso da pele da gente. No caso da pele da gente, não é esse tipo de herança, certo? No caso da pele da gente, a gente vai ver lá mais para o final
de genética, que é um caso de herança quantitativa, né? É pelo número de alelos que o indivíduo tem. É outra herança, né? Mas nesse caso, não. No nosso caso, nossa pele vai ser um outro tipo de herança, que a gente vai ver lá bem mais para frente. Certo? Tranquilo até aí. Beleza? Pronto. Vou dar 5 minutinhos para vocês. Sim, Dantas. 5 minutinhos para vocês respirarem, né? E acordar. Levante aí, viu? Franciele, levante da cama. 5 minutinhos.
Pronto, vamos lá de volta. Vamos ver mais uma. Aqui mais um ainda, esse caso aqui da... Todo mundo de volta, né? O caso aqui da vaquinha é um outro caso de... que a gente chama de... Nesse caso, eu chamo de um caso de codominância. No caso de codominância, né, essa herança, esse fenômeno, né? Em que... O que é o caso de codominância? Que dois alelos diferentes de um gene, ou seja, os dois alelos, né? Os alelos impares. Então, dois alelos diferentes, vamos supor, azão e azinho são dois alelos diferentes, né? Então, no caso da dominância completa, azão determina uma característica, azinho determina outra, o azinho só se expressa em dose dupla e o azão em dose simples. No caso da dominância, da codominância, a gente tem dois alelos diferentes dos genes que se expressam no indivíduo heterozigoto. Ou seja, o indivíduo heterozigoto ele vai apresentar as características fenotípicas determinadas por ambos os alelos. Que estão presentes, uma característica presente em um e o outro no outro homozigoto, né? Então, no outro alelo homozigoto. Então, o caso da codominância é quando o indivíduo, veja que é diferente da dominância completa. Né? Dominância completa, o indivíduo ele não é um nem outro, né? Ou seja, ele não tem, ele não apresenta características de um tipo de alelo ou do outro tipo de alelo, ou seja, ele não é nem vermelho nem branco. No caso da codominância, não, ele vai apresentar a parte das características fenotípicas dele de um alelo e parte das características do outro alelo. Né? Ou seja, nesse caso aqui, a gente vai aparecer aqui nesse caso da vaquinha. Então, você tem aqui a vaquinha, o boi, né, avermelhado, né? O mozigoto aqui, aí, vou ter que ver a visão. E a vaquinha branca, né? O mozigoto bezão. Quando esses dois indivíduos homozigotos se reproduzem, que forma o indivíduo heterozigoto, né? Que vai ter um alelo avermelhado e um alelo pro branco, o que acontece? A vaquinha filhote, ou seja, a vaquinha heterozigota, ela nasce malhada. O que é malhada? Ela vai ter parte do corpo dela, vai apresentar pigmentação avermelhada e parte do corpo dela vai aparecer a pigmentação branca, ou seja, ela aparece com... pode ser esse padrão contrário, ou seja, ela nasce branca com várias manchas vermelhas ou ela nasce vermelha com várias manchas brancas no corpo dela. Então, nesse indivíduo heterozigoto, a gente vai ter as duas expressões, né? Ou seja, ele vai expressar o fenótipo de ambos os alelos. Né? Então, ou seja, o indivíduo, ele não nasce... Nesse caso aí, se fosse o caso de dominância completa, né, ele nasceria, vamos supor, azulado, né? Que nem o da galinha, né? Aí é a dominância completa, ele não nasceu nem preto nem branco, nasceu azulado. Nesse caso da vaca aí, avermelhada e com a branca, ele, sei lá, nasceria uma vaca rosa, vamos dizer assim, né? Aí seria um caso de dominância incompleta, o heterozigoto nascer rosa. Uma vaca branca, uma vaca vermelha, nasceria uma vaca rosa. Seria um caso de dominância incompleta. Mas como ela nasce, nesse caso aí, desse exemplo, ela nasceu avermelhada, com várias manchas brancas, é um caso de codominância, ou seja, os dois alélos estão expressando as suas características no fenótipo do indivíduo heterozigoto. Então, isso é um caso de codominância, certo? Então, caso de codominância vai ser esse caso em que os alélos vão apresentar no indivíduo heterozigoto, ambos os alélos vão expressar sua característica do indivíduo heterozigoto. Né? Isso é esse caso aí da vaquinha malhada. No nosso sistema sanguíneo, a gente tem esse padrão também no sistema... não no sistema... No sistema ABO tem, em parte, o sistema ABO tem um pouco de tudo. O sistema do nosso sangue, né? O sangue A, B e O. A gente tem um pouco de tudo. A gente tem dominância completa e a gente tem codominância, né? No sistema ABO, né? O sistema sanguíneo vai vir mais para frente, né? Que é no caso, o sistema sanguíneo é um caso de alelos múltiplos, né? Ou seja, quando vários alelos diferentes, você tem vários tipos de alelos, você não só tem dois tipos. Né? Até agora a gente está vendo o caso de alelos, só dois tipos de alelos, né? O azão, o azinho, ou nesse caso aí o B e o V, ou seja, só são dois tipos, né? No caso do sistema ABO é o caso de alelos múltiplos, né? Que tem vários tipos de alelos para a mesma característica. E além disso, dentro do sistema de determinação ABO, né?
a gente vai ter ainda uma parte de dominância completa, alguns alelos têm dominância completa sobre os outros, e outros alelos têm, é um caso de codominância, né? No caso do sangue AB. Sangue AB tem característica do sangue A e do sangue B. Enfim, no sangue AB, na parte da determinação AB, é um caso de codominância, mas também tem nosso sistema sanguíneo tem o sistema ABO, né, o sistema RH, né, que é o RH positivo ou negativo, e também tem o sistema MN. O sistema MN do nosso sangue é o mesmo caso aí. Né? Então, é o mesmo caso da vaquina. Né? Então, os indivíduos homozigotos ou tem a tipagem sanguínea M ou N, dependendo dos alelos, e os indivíduos heterozigotos para o sistema MN vai ter a característica do sistema sanguíneo M e do N. Então, caso de codominância também. Quando a gente for estudar a herança do tipo sanguíneo, a gente vê isso também. O sistema MN, sistema RH e o sistema ABO. Certo? Então, esse é um caso de codominância aí. Então, como é que a gente consegue diferenciar aqui essas coisinhas? Vamos aqui o quadrozinho, olha. No caso aqui do tipo de dominância, né? Esqueça esse codominância aqui. Né? Então, dominância completa. As características, os indivíduos heterozigotos apresentam o mesmo fenótipo que um dos homozigotos, certo? No caso da dominância completa, na maioria dos casos, né, o indivíduo heterozigoto vai apresentar a característica do indivíduo dominante. Né? Então, dominância completa, indivíduos heterozigotos apresentam o mesmo fenótipo, ou seja, a mesma expressão da característica do indivíduo homozigoto. No caso da dominância incompleta, os indivíduos heterozigóticos apresentam fenótipo intermediário entre os fenótipos dos homozigotos. Ou seja, ele não é nenhum nem outro. Né? Ele fica quantitativamente no meio, certo? Caso aí da flor maravilha e da plumagem da galinha andaluza. Então, o fenótipo é intermediário. No caso de codominância, o indivíduo heterozigoto ele apresenta ambos os fenótipos dos homozigotos. É o caso aí da galinha, ou da vaca, né? Então, o indivíduo intermediário, ele tem tanto a cor de um alelo, quanto a cor para o outro, né? Então, ele tem tanto o branco como o avermelhado na pelagem dele. Então, são três coisas diferentes aí. Dominância completa, dominância incompleta e codominância. Gente, vocês precisam ter cuidado. Às vezes vocês vão estudar em alguns sites na internet, às vezes até em algumas videoaulas com alguns professores, ou com pessoas que fazem divulgação científica na internet, que coloca dominância incompleta e codominância como sinônimo. Ou seja, que codominância e dominância completa seria a mesma coisa. Certo? Ou seja, uma coisa seria sinônimo da outra. Não é, certo? Pelo menos na minha visão e da linha que eu sigo, não é. Para mim são coisas completamente diferentes. Né? Ou seja, dominância completa é um caráter intermediário no heterozigoto. Né? Ou seja, ele não consegue, os genes deles não conseguem produzir nas células a determinada substância ou a determinada proteína que vai determinar que ele seja de um jeito ou que ele não tenha isso e não produza aquilo, né? Certo? Então ele está no meio, intermediário, ele não tem nenhum nem outro, ele é intermediário, é um caráter intermediário, certo? E é intermediário entre os dois tipos. O caso de codominância, não. Codominância, o heterozigoto ele expressa as duas características fenotípicas. Ou seja, ele expressa, nele vai aparecer as duas expressões de ambos os alelos que se expressam nos homozigotos. Né? Então, o caso dessa vaquinha aí, a vaquinha aí, ela nasce com os dois padrões de cores. Ela tem os dois fenótipos, ela não aparece com o padrão intermediário. Então, por isso que o caso de codominância não é um sinônimo de dominância completa e vice-versa. Mas vocês podem se deparar aí pela internet, tem cuidado, que traz, eu já vi alguns sites, eu já vi vídeos também de aulas sobre isso, que ele traz dominância completa e codominância como se fossem sinônimos. Eles não são sinônimos, elas são heranças diferentes, certo? Elas são processos de heranças genéticas que são diferentes, são coisas diferentes. Parece, quer dizer, eu não acho que nem parece, para mim são coisas completamente diferentes, mas às vezes eles trazem isso como se fosse uma coisa só. Então, tome cuidado quando vocês forem estudar por aí pela internet para não cair nessa pegadinha de achar que eles são sinônimos, que eles são a mesma coisa. Então, com a dominância, a gente vai ter o sistema MN do sangue dos seres humanos, os indivíduos que têm sangue AB é um caso de codominância, esse caso das vaquinhas malhadas. Beleza?
tranquilo até aí. Vamos ver mais 2 tipos de herança, e aí eu paro, juro. Falei um bocado muito de coisa, mas eu paro aí, prometo. Eu vou parar neles aqui. Tem um caso de herança, que a gente chama de pleiotropia. O que é a pleiotropia? Né? Esse pleio significa mais, né? Muitos. Né? A pleiotropia é o fenômeno de um gene, único gene, ou seja, um par de alélos, condicionar ou influenciar mais de uma característica ao mesmo tempo. Até agora a gente estava vendo o quê? Um alelo, uma característica, né? Então, a gente está vendo azão, azinho, cor, para ver albinismo, cor da semente. A gente está vendo esses aí, da dominância completa, codominância, para uma característica, né? Quando eu falo uma característica, não estou falando das variações da característica, né? Estou falando do tipo de característica. Por exemplo, a gente viu aí no boi, a pelagem do boi, a plumagem da galinha, que a gente viu, a cor da flor, né? A cor das pétalas, a característica é cor das pétalas. Aí a gente tem as variações, né? Branco, vermelho, rosa. Então, o fenótipo, a característica é cor dos pelos da vaquinha. Aí você tem as variações da característica, que é o fenótipo. O fenótipo é a cor do pelo, né? Ele pode ser avermelhado, malhado, branco, né? Então, então a gente estava vendo um alelo para determinar uma característica. Então, um alelo que determina a cor dos olhos. Aí vai ser o olho azul, verde, por aí vai, né? Cor do cabelo, certo? Então, a gente estava vendo um alelo, uma característica. E essa característica ela tem as variações, né? Então, característica, tamanho da planta. Aí as variações são o quê? Planta alta, planta anã, certo? Cor da semente, é a característica, é uma característica. E essa característica tem a sua variação amarelo, verde, né? Então, o caso de pleiotropia é quando a gente tem um gene, ou seja, um alelo, que condiciona várias características do indivíduo, ou seja, ele condiciona diferentes características. Né? Então, você tem um alelo que vai determinar altura, cor, cor da flor, tipo de semente, certo? Então, um mesmo alelo ele vai condicionar várias características diferentes. Isso a gente chama de um fenômeno que chama de pleiotropia, né? A gente, didaticamente, a gente estuda sempre um gene e uma característica, um gene e uma característica, porque é mais fácil de se estudar, é mais didático, né? Ou seja, a gente estudar um gene e uma expressão de característica. Mas a pleiotropia é um fenômeno que é extremamente comum, ou seja, ele não é uma exceção. A gente tem muitos genes que determinam características diferentes e funções diferentes nas nossas células. Mas como é mais fácil para a gente estudar um de cada vez, a gente sempre fica estudando as heranças de um gene, o gene tal determina a característica tal, que é mais fácil de estudar, né? Imagina se a gente fosse estudar todo cruzamento, a gente fosse estudar ele em várias características, né? Então é mais fácil a gente estudar os genes não pleiotrópicos do que os genes pleiotrópicos, para fazer os cruzamentos, calcular as probabilidades. Então, para a gente aprender como é que faz essas coisas, é mais fácil a gente usar os genes não pleiotrópicos. Mas o processo de pleiotropia é um processo bem comum, ou seja, a gente tem vários genes que determinam características e condicionam características diferentes. Né? Eita, criança, não precisa chorar aqui. Então você tem um gene que vai diferenciar que ele tem efeito múltiplo, né? Então ele vai determinar várias características diferentes. Né? No caso por exemplo, de Mendel na ervilha, né? A cor da flor, né? E o surgimento de manchas nas estípulas, né? Que são aquelas partes da base das folhas, né? O gene que determina a cor da flor também determina se aparecem manchas roxas na estípula da planta, ou seja, é um gene que está determinando características diferentes, certo? Ou seja, o mesmo gene que vai expressar várias características. Aí pode ser 2, 3, 4, aí tem vários casos, né? Então, por exemplo, aqui tem alguns tipos de síndromes, né? A síndrome de Lawrence-Moon é um mesmo gene pleiotrópico que determina o quê? Quem tem essa síndrome vai desenvolver obesidade, ela vai ter polidactilia. O que é que polidactilia? Vários dedos na mão, né? Vários dedos na mão, não. A gente já tem vários dedos na mão, né? Mas é mais que 5 dedos na mão, né? Polidactilia. Hipogonadismo, ou seja, as gônadas vão ser pequenas, certo? Então, os testículos ovários vão ser reduzidos, né?
Outro caso que a gente tem aqui, que é a síndrome de Marfan. A síndrome de Marfan é causada por um único gene, e esse único gene ele vai levar várias características do indivíduo. Defeitos cardíacos, a pessoa tem problemas no coração, problemas visuais, as pessoas têm problema na visão, e aracnodactilia. O que é a aracnodactilia? Os dedos da mão da pessoa são muito grandes, parecem patas de aranha, por isso que chama de aracnodactilia, né? A pessoa fica com os dedos grandões, e, e aí por isso chama de aracno, justamente isso, que parece patas de aranha, né? Síndrome de Marfan. Então é um gene que vai causar todos esses efeitos. E a gente tem a fenilcetonúria, que também é um gene que determina essa síndrome aqui. A pessoa vai ter deficiência mental, né? A pessoa vai apresentar convulsões, icterícia, né? A pele dela fica amarelada e os olhos também, por problemas hepáticos nos rins, né? A pessoa vai ter queda de cabelo, e a urina da pessoa é muito concentrada, sai muito escura. Ou seja, todos esses são casos de pleiotropia. Você tem um gene que vai determinar uma série de características, né? Então, como eu falei, didaticamente a gente só estuda um gene e uma característica, é mais fácil. Mas a pleiotropia é um fenômeno comum, não só nessas condições aí de síndromes e doenças, né? Mas também em outras partes em outras condições do nosso corpo, certo? Então, isso que a gente chama de pleiotropia, um gene que causa efeito em várias características diferentes. Não confundir, mais uma vez, as expressões diferentes de uma mesma característica, ou seja, cor dos olhos é a característica. Agora, o olho ser castanho, castanho claro, azul, verde, isso são variações da característica, certo? Cor da semente é a característica, as variações, amarelo e verde. Amarelo e verde não são duas características diferentes, são expressões diferentes da característica, certo? Então, no caso do gene que determina a cor das sementes, não é um caso de pleiotropia, porque ele só determina uma característica, que é a cor da semente. No caso de pleiotropia, você tem um gene que vai determinar, nesse caso aí, formato dos dedos, formação do coração, certo? Ou seja, são características diferentes. Então, um gene que vai determinar, nesse caso, ele vai determinar a má formação desses processos aí. Certo? Isso é o que a gente chama de pleiotropia. E para a gente finalizar aqui, deixa eu só achar o outro aqui. Onde foi parar? Essa minha apresentação. Eita, não apareceu aqui não. Peraí, gente, deixa eu só abrir aqui, que ele não surgiu aqui. Por último aqui, mas não menos importante, para a gente fechar aqui a aula, dessas heranças aqui, temos aqui o caso dos que chamamos de abrindo. Caso de genes letais. O que é que são os genes letais? Alguns alelos, né, eles afetam a sobrevivência dos seus portadores, né, e causando a morte desse indivíduo, né? Ou seja, esse indivíduo ele morre, né? Ou ele nem chega a nascer, ele tem uma má formação embrionária, esse indivíduo não nasce, ou leva muitas vezes esse indivíduo a morrer antes dele chegar em uma idade reprodutiva, né? Certo? Então, o que a gente chama de alelos letais, né? Então, o indivíduo tem um alelo, ele morre. Aí, o caso de alelos letais pode ser um caso de dominância completa, certo? Ou seja, o indivíduo tem só um alelo, ele já morre, é um caso de alelo letal dominante. Se ele só morre se ele apresentar os dois alelos, aí a gente tem o caso de alelo letal recessivo, né? Então a gente pode ter um alelo letal dominante e um alelo letal recessivo. Tem casos também de alelos letais, a gente chama de alelos semiletais, né? Aí são algumas variações dele, né? Tem um caso, por exemplo, de alelo letal que é a acondroplasia, né? Que é uma forma de nanismo nos seres humanos, né? Ela é condicionada pelo alelo dominante, né? Que prejudica, por exemplo, o desenvolvimento dos ossos do indivíduo. Então, a pessoa com fenótipo acondroplástico
são heterozigotas, né? A pessoa é anã, né? Quando a pessoa é normal, ela é recessiva, né? Então, por exemplo, todos nós somos, né? Recessivos por causa do gene da acondroplasia. E, e se a pessoa tem o alelo desão, né? O alelo os dois alelos homozigotos para esse gene, por exemplo, os cientistas nem encontram pessoas com esse tipo de genoma. Então, é porque a pessoa desaparece, quer dizer, a pessoa nem aparece, né? Ou seja, ela morre antes do nascimento, né? Então, nesse caso aí, nesse é um caso de alelo letal recessivo. E é um caso também, é um caso da alelo letal e é um caso recessivo, né? Porque a pessoa tem que ter os dois alelos para morrer, né? E também é um caso de dominância incompleta também, porque o indivíduo heterozigoto ele não cresce, e o indivíduo homozigoto cresce, né? Então veja que as coisas às vezes se misturam, né? Então nesse caso aqui aqui, ó, nesse caso aqui é um caso de alelo, o GNA em dose dupla é letal nos camundongozinhos aqui nas pelagens dos camundongos. Então o indivíduo azão aqui morre, o indivíduo azão amarelo, e aqui tá errado, né? Azão, é azinho, é aguti, é a cor aqui, né? Então, aqui é um caso de alelos letais, né? Então, o indivíduo que é azão, então esse caso é um caso de, apesar dele estar representado aqui azão, ele é um caso recessivo, certo? E você precisa ter os dois alelos para a pessoa, para o ratinho morrer. Então, o heterozigoto, ele é amarelo, aqui está errado, né? Azinho, ele é aguti, né? Essa cozinha mais aqui. Então, quando você já suspeita que a gente está tratando de uma proporção de. A gente está tratando de alelos letais. Quando a proporção é desse jeito aqui, ó, 2 para 1, por exemplo. Então veja que desaparece alguém. A proporção não é nem 1 para 2 para 1, nem é 3 para 1, é 2 para 1. Ou seja, se a proporção é 2 para 1, significa dizer que teve um indivíduo desse que desapareceu. Ou seja, esse indivíduo morre. Você nem considera ele porque ele nem chega a nascer. É um caso de alelo letal, certo? Então, o caso de alelos letais, ou os indivíduos nem nascem, morrem antes de nascer, ou às vezes o indivíduo chega a nascer, mas ele morre antes do que a gente chama da idade reprodutiva, ou seja, o indivíduo ele não alcança a idade para conseguir se reproduzir, certo? Deu para entender isso aí, gente? Todas essas condições. Com o tempo pega, né? Pronto, então, o assunto do simulado é até aqui, certo? Então a gente vai ver o quê? O que é que vai cair no simulado? Né? A história da genética, os experimentos de Mendel, né? Primeira lei de Mendel, heredograma, né? Os conceitos, né? Dominante, que já faz parte do assunto todo, né? Heredograma, dominância completa, codominância, pleiotropia e genes letais. Porque eu adiantei logo isso, para que daqui até o simulado a gente vamos exercitar, certo? Então, sexta, já vou trazer uma listona de exercício. Próxima semana, exercício. Porque vocês vão pegando os termos e a prática, né? Genética é exercitar. Ou seja, não adianta eu ficar só aqui dando o assunto, se vocês não exercitarem. Porque quando vocês vão exercitando, vocês vão desenrolando a técnica dos cruzamentos, de calcular as probabilidades, e também vocês vão se familiarizando com os termos e com os tipos de herança, certo? Então, o assunto simulado é esse, é sexta, e a gente vai começar a exercitar antes de ver outras heranças, certo? Então, a gente vai exercitar, até quando vocês estiverem bem com o conteúdo, aí a gente começa a ver os casos das outras heranças, né? Que a gente vai ver alelos múltiplos, e a gente vai passar para alelos múltiplos e para os tipos sanguíneos, e depois a gente vai. Bom, aí a gente vai ver a probabilidade aplicada genética, né? Pronto, aí para aí, né? Aí depois a gente vai para a segunda lei de Mendel, certo? Então a gente vai exercitar muito desses casos aí, tá certo?
Aí vocês vão pegando a prática. Eu vou trazer muito exercício. Agora a gente vai nas próximas aulas só exercitar bastante aí, para vocês verem se vocês conseguem pegar. Aí vocês vão pegando os conceitos à medida que for exercitando e que vocês forem tendo dúvidas, né? Tá. Só para fechar mesmo aqui, aqui são os casos de genes letais, né? Que o indivíduo ou nem nasce ou morre antes de se reproduzir, desaparece. Né? Tem um que a gente chama também de gene semiletal, que é um gene que permite que o indivíduo viva muitos anos, mas quando ele atinge uma certa idade, ele vai desenvolver uma condição que vai levar ele à morte. Né? Ou seja, é um gene semiletal, por quê? Porque o indivíduo ele consegue viver muitos anos, às vezes consegue se reproduzir, às vezes passa esses alelos. Né? É um caso que chama de casos de gene semiletal. Então, o que é que você precisa tomar cuidado com o gene letal? Ver se ele é dominante ou se é recessivo. Só isso, né? E saber que aquele indivíduo você vai desaparecer quando for calcular a probabilidade, aquele alelo que o indivíduo morre, se desaparece com ele. E o caso de gene semiletal, que é a que chama da doença de Huntington, que é uma condição de seres humanos que ele começa a afetar o sistema nervoso da pessoa quando a pessoa vai ficando adulta. Então, a pessoa começa a ficar demente, perdendo coordenação motora, até que a pessoa morre. Que provavelmente essa doença aí, quem assiste essas séries de hospital, com certeza já viu aí, né? Quem assistia House, eu gostava de House. Né? House aí tinha uma médica lá que tinha essa doença, né? Que é um caso de higiene semi-letal, né? Que não leva à morte quando o indivíduo nasce, mas vai levar, com certeza, no futuro. Às vezes muito próximo, por 30, 40 anos, a doença se manifesta. Às vezes até antes. Beleza de criança, gente? É isso. Aí vamos exercitar esses casos aí. Aí, próxima aula eu vou trazer exercício de dominância completa, incompleta, higiene letal, pleiotropia, cruzamentos, probabilidade, para vocês irem fazendo, se familiarizando, exercitando, ver quais são as dificuldades que vocês vão ter com relação a isso, ao assunto, né? Isso no caso o assunto, e para depois vocês partir para o simulado e tentar fazer um bom simulado. Né? E aprender nisso aí bastante. Principalmente as pessoas que vão se aventurar nos vestibulares. Não só no Enem, né? Mas no Enem em si, mas nos vestibulares de universidade particular, lá, biologia, sempre tem questão de genética, com cruzamento, com tipo de herança, batidas. Eu vou fazer esse vestibular UNIT, FANESE, FASE, FACA, Estácio, aquela outra ali que era na Escola Parque, que eu não lembro, Maurício de Nassau, esses vestibulares aí, batata, sempre tem questão de genética e sempre é isso. É por isso que é bom a gente fazer muitos exercícios de genética. Beleza, gente? Então é isso. Por hoje é só. Falei um bocado de coisa, né?